Olá, alunos do nono ano. Aqui quem fala é o professor Ronaldo, que trabalha com vocês a disciplina de ciências. Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade agora ao capítulo 10, que fala sobre luz e cores. Este capítulo está lá na página 196 do livro didático. Pessoal, a luz e cores, ao estudar, né, esses dois elementos, nós vamos entender um pouquinho como que acontece, né, o processo de visão, como é que nós enxergamos o mundo à nossa volta, tá bom? Porque tudo que nós enxergamos ele está correlacionado com a luz, né? Com a luz e as cores que nós vamos interpretar aí dos objetos, conforme essa luz é refletida, né? Então, para vocês terem uma ideia sobre por que nós vemos objetos, vocês podem fazer um teste aí na casa de vocês. Se vocês apagarem todas as luzes, será que vocês conseguirão enxergar os objetos que estão à sua volta? A resposta, né, é que não, porque quando o ambiente ele está totalmente escuro, ou seja, na ausência da luz, não conseguimos enxergar os objetos, porque os objetos, para serem vistos, eles precisam refletir luz, né? Ou seja, eles precisam refletir a luz que vai ao encontro dele. Quando você liga uma lâmpada, por exemplo, a lâmpada aí da sua casa, a luz da lâmpada ela vai ir de encontro aos objetos que estão na tua casa e vai ser refletida em direção aos seus olhos. Então você vai interpretar do que se trata, qual é a cor daquele objeto, qual é o tamanho dele, qual é o formato. Então você vai identificar tudo isso por sua visão. Mas para isso necessita do que? Da luz. Olha essa imagem aqui embaixo. Você tem uma fonte de luz, certo? Essa lâmpada. Você está tentando enxergar essa rosa. Para você enxergar essa rosa, você só consegue ver ela porque a luz da tua fonte foi de encontro a ela e foi refletida em direção aos seus olhos. Ou seja, o objeto ele foi iluminado e assim você vai conseguir enxergar com mais clareza do que se trata. Continuando, por falar em luz, existe uma faixa, né, de luz visível, aquela que nossos olhos eles conseguem enxergar. Ou seja, a faixa de luz que ela gera uma sensibilidade aos nossos olhos. Ou seja, você consegue identificar com maior clareza. Essa faixa de luz, né, a gente chama aí o espectro eletromagnético, né, que conseguimos enxergar. Ele varia entre 400 nanômetros a 700 nanômetros, certo? E a frequência dessa luz visível é entre 400 mil GHz a 790 mil GHz, tá bom? Como nós podemos observar aqui nessa imagem. E a luz visível, ela vai variar, pessoal, de violeta ao vermelho, tá bom? Conforme a sua frequência. Cada cor que nós enxergamos no nosso dia a dia, ela possui uma frequência, né? Que aí a gente vai conseguir enxergar com nossos olhos. O vermelho tem uma frequência, o amarelo tem outra frequência ali que é sensível aos nossos olhos, o verde, o azul, o violeta e assim por diante. Lembrando que abaixo disso, pessoal, abaixo de 400 nanômetros, nós não conseguimos enxergar, por exemplo, ondas, raios X, raios gama nós não conseguimos enxergar. Acima de 700 nanômetros, nós não conseguimos enxergar o infravermelho, por exemplo, que está acima, as ondas de micro-ondas, ondas de rádio. Então elas não geram sensibilidade aos nossos olhos, tá bom? Então vamos lá agora, pessoal, falar um pouquinho sobre a luz branca. Vocês sabiam que a luz branca, nós só enxergamos o branco porque o branco ele é composto por todas as cores visíveis, ou seja, ele é o conjunto de todas as cores? Ou seja, no branco você encontra a cor vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta, porque a luz branca ela é o conjunto de todas as cores, tá bom? Como podemos identificar isso? Se você passar a luz branca por um prisma, né, de cristal, você vai ver a luz se decompondo, como você pode observar nessa imagem aqui. Ela deixa bem claro isso, que a luz branca, certo? A luz solar pode ser também, que é uma luz branca, ao atingir esse prisma, ela foi decomposta, tá bom? E você vai observar aqui, pessoal, a variação de cores, conforme cada frequência, tá bom?
Então vamos continuar a nossa aula. Opa, aqui. Tipos de objetos, né, pessoal? Conforme se o objeto ele emite luz, ele tem uma luz própria, nós vamos classificar ele como um tipo. Se esse objeto ele não possui luz própria, ele apenas reflete, nós vamos classificar ele como outro tipo. Então vamos entender um pouquinho sobre isso, certo? Alguns objetos, eles têm a capacidade de emitir luz, ou seja, ele possui uma luz própria. Nós chamamos isso, pessoal, então, nós classificamos eles como fontes de luz, certo? E também são chamados de corpos luminosos. Quer um exemplo? A lâmpada da tua casa, quando ela está acesa, ela é um corpo, certo? Luminoso, ok? O sol é um corpo luminoso. A vela, quando você acende lá a vela é um corpo luminoso. O vagalume também, pessoal, ele possui lá na sua cauda, né, uma luz própria, certo? Então ele é uma fonte de luz também, ou seja, é um corpo luminoso. Tudo aquilo que produz luz, certo? Vamos agora para os exemplos de corpos que são classificados como iluminados. Corpos iluminados, pessoal, são aqueles que apenas refletem a luz, certo? Ou absorvem parte dela. Quer um exemplo? A Terra, o planeta Terra, não possui luz própria, ele apenas reflete a luz do Sol. Uma maçã, por exemplo, você vê uma maçã, a maçã ela não tem luz própria, ela reflete uma luz, então ela é um corpo iluminado. O livro que você lê aí, você precisa da luz, né? Então ele vai refletir a luz e em direção aos seus olhos você vai conseguir ler. Então o livro ele é um corpo iluminado, assim como a lua. A lua, você só consegue enxergar a lua graças à luz solar que é refletida por ela. Então você vai conseguir enxergar a lua, certo? Então esses aí são alguns exemplos de corpos iluminados, que são aqueles que não possuem luz própria. Continuando agora, nós vamos falar sobre o comportamento da luz em determinados objetos. Em alguns casos, né, a luz ela pode atravessar os objetos. É o caso dos objetos transparentes e translúcidos, como vocês podem observar nas duas primeiras imagens. No objeto transparente, a luz ela consegue atravessar ele, então você vai conseguir ver com clareza o que está do outro lado. Em um objeto translúcido, você vai observar que a luz vai atravessar ele, mas é com uma certa dificuldade, mas consegue atravessar. Então você vai ver a imagem não tão nítida, mas você consegue ainda ver alguma coisa atrás ali daquele objeto translúcido. Já o objeto opaco, como vocês podem observar aqui, como essa madeira que esse rapaz está segurando, o que acontece, pessoal? Esse objeto opaco ele não permite que a luz atravesse. Logo, você não vai conseguir enxergar o que está do outro lado. Assim também funciona a parede da tua casa. Você consegue enxergar além dela? Não, porque ela é uma parede opaca, pois a luz não consegue atravessar. Logo, você não vai conseguir enxergar do outro lado. Continuando, pessoal, sabemos, né, que a luz ela se propaga em linha reta. E existe alguns casos, né, que quando ela encontra algum objeto que é opaco, ela não vai conseguir atravessar, ou seja, vai formar uma sombra, como vocês podem observar aqui. Antes de mais nada, nós vamos analisar aqui, pessoal, dois tipos de fonte. Uma fonte pontual, quando eu falo fonte pontual, é uma fonte pequena de luz. Quando eu falo uma fonte extensa, é aquela fonte grande, né, de luz, ok? Na fonte pontual, a luz que é emitida, pessoal, como vocês podem observar aqui nesta pequena lâmpada, ela vai de encontro a um objeto. Essa luz, ela anda em linha reta, tá bom, pessoal? Ela se propaga em linha reta. Logo, quando ela encontrar esse obstáculo, vai formar a sombra, como vocês podem observar aqui, ó. A sombra aqui no formato de cone, formou uma sombra. Já com a fonte extensa, como você pode observar aqui, pessoal, quando ela encontra um objeto, ela vai também formar uma região de sombra. No entanto, teremos uma outra região que não vai ser tão iluminada assim, ela é um pouco mais clara, né? Não é aquela sombra escura, ela é mais clara. E a gente chama ela de penumbra, que é uma região ali pouco iluminada, tá bom? Tem um tipo de iluminação, mas é muito pouco, tá bom? Já a região de sombra, não há luz ali, por isso que formou
eclipse à sombra. Então é dessa forma que a gente já pode pensar no eclipse solar. O eclipse solar acontece da seguinte forma: você tem uma fonte extensa, que é o Sol, você tem a Lua, que é o objeto opaco, certo? Então a luz vai de encontro à Lua, vai formar uma região de sombra, certo? Aqui neste cone, e uma região de penumbra, porque se trata de uma fonte extensa. E essa região de penumbra, pessoal, é uma região pouco iluminada, certo? Então o que acontece? Quem está na região de penumbra vai ver o eclipse parcial do Sol, tá bom? O eclipse parcial. Já quem está na região de sombra vai ver o eclipse total do Sol, tá bom? Então vai ver um eclipse solar total. Pessoal, com isso nós encerramos aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido, né, esse processo aí de formação de cores e também de sombra, né, que nós vimos aqui, de sombras e penumbra. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Eu vou passar algumas atividades do livro e à medida que vocês forem respondendo, já me envie, que são poucas atividades. No caso, eu vou, vocês deverão me entregar ainda hoje. Eu fico aguardando. Então, até mais, até a próxima aula.